Dona Caiane, então, a imagem comunica ou nem por isso? Comunica. A nossa imagem comunica muito. Olá, boa tarde. Geralmente nos meus vídeos nas redes sociais eu começo cumprimentando olá glamourosas, mas como aqui também temos homens, vamos cumprimentar de uma forma geral. Olá glamourosos! Olá! Muito obrigada. Chamam-me de Caete Valentim e nas redes sociais eu falo de moda e imagem. Mas hoje não estou cá para falar somente de moda e imagem, mas estou aqui para falar de alguém que se aceitou e isso mudou completamente tudo. Desde pequena que convivo com uma deficiência e que por muito tempo foi vista como um obstáculo. Mas tudo mudou desde o momento que eu percebi que o maior desafio não estava no meu corpo, mas estava na maneira como eu vivia e como eu permitia que as outras pessoas me vissem. Sejamos honestos que a sociedade tem muita dificuldade de encarar uma mulher com deficiência como alguém bonita, cuidada e vaidosa. Mas eu decidi erradicar totalmente essa situação. Mas a caminhada claramente que não foi só sobre moda, beleza e glamour. Veio com ela dores minha e das outras pessoas. Foi aí que eu percebi lidar com os problemas parece ser um desafio. E o primeiro passo é saber reconhecer o que se sente. Está com dor? Está aflita? Está chateado? Reconheça. Não finja estar bem. Guardar a dor não faz com que ela desapareça. Muito pelo contrário, só faz com que ela cresça ainda mais. O segundo passo é o autocuidado. Não tem nada a ver com banho demorado ou uma skincare. Ela tem a ver às vezes com uma oração, uma música, uma terapia, parar de se comparar com as outras pessoas. Isso sim é autocuidado. E ainda sobre a comparação, eu queria deixar aqui um pequeno testemunho. Quando mais pequena, eu sofri uma paralisia infantil, tal como a minha colega Marinela, e eu paralisei completamente tudo. Só movia o pescoço. Imaginem vocês para uma criança de 5 ou 6 anos, paralisar completamente tudo. Sem poder correr, sem poder jogar, porque antigamente as crianças brincavam, jogavam queito, brincavam malha, não são como hoje em dia que as crianças ficam totalmente no celular, a ver TikTok, Instagram. As nossas brincadeiras eram mesmo na rua, na porta de casa, vamos fazer uma malha e vamos jogar. Imaginem para vocês uma criança se ver impedida de fazer todas essas brincadeiras. Eu nem percebi que eu estava naquela situação. Eu comecei a perceber quando eu tive que sair de casa com aparelhos. Eu tive que usar botas, tive que usar coletes para corrigir a coluna, porque a minha coluna ficou totalmente deformada. E por conta disso, começou a crescer um grande osso aqui atrás. E pensaram que fosse giba. E no fundo não era giba, era por causa da deformidade da coluna. Daí então fui crescendo, né? E vivia me comparando com outras mulheres. Eu olhava para alguém, meu Deus, se eu tivesse esse errado, eu ia meter uma calça bem apertada. Mas você tem o teu corpo, valoriza então o teu corpo. Não, eu só queria ter o corpo de outras pessoas. Eu pensei, se eu metesse esse tênis, não ia lhe ficar muito bem. Se eu metesse esse salto com um blazer, faz no teu corpo, nunca estás a fugir do teu corpo o quê? Mas eu depois comecei a refletir, não, eu vou me matar. Se eu continuar a me comparar com outras pessoas, eu vou me matar. E é isso que estava acontecendo. Eu estava a morrer por dentro, porque eu queria sempre estar no lugar das outras pessoas, menos no meu lugar. Aí eu ainda não conhecia Deus e eu me perguntava, mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu queria ser diferente. Mas quando eu conheci Deus, eu vi que cada pessoa tem o seu propósito. E se calhar o propósito de Deus era esse. Talvez se eu não fosse aqui, eu não estaria a contar essa história para vocês. Eu comecei a me aceitar. E as pessoas diziam, você é muito bonita. Permita-me só tirar os óculos, por favor. E as pessoas
pessoas diziam, tu és muito bonita. Minha mãe até por acaso queria que eu fosse modelo, mas não deu, né? Enfim. E eu não acreditava. Tu és muito bonita. Não, com beleza. Como é que as pessoas conseguem pensar que eu sou bonita? Eu sou deficiente e acabou, não sou bonita. Mas uma vez eu parei, me vi no espelho e disse, realmente, sou mesmo. Sou. Quando eu comecei a me aceitar, eu fiquei terrível. Fiquei mesmo terrível. Até os amigos me dizem, mas você essa boca toda encontrou onde? Eu comecei a cuidar da minha imagem. Comecei a falar de imagem nas redes sociais. Comecei a ensinar as outras pessoas, dando dicas de moda. Comecei a me valorizar mais, porque a autoestima, a autoconfiança, às vezes não tem nada a ver com uma roupa bonita. A autoconfiança tem a ver em você se aceitar, você se valorizar. É importante que nós saibamos dessa situação. Prontos, né? Eu comecei a me valorizar, comecei a me vestir melhor. E as pessoas começaram também a notar. Porque quando você não se aceita, as pessoas também não vão te aceitar. Se você não se aceita, queres que a aceitação das outras pessoas, por quê? As pessoas não vão te aceitar. Você vai ficar mesmo aí, como diz a minha mãe, vai ficar mesmo aí no chinelo, no chão. Sempre no chão. Sempre no chão. E daí as pessoas te pisam. As pessoas te pisam. Porque você não se aceitou. É importante nós nos aceitarmos. É importante nós cuidarmos da nossa imagem, da nossa aparência. Se você não tem roupa, podes improvisar. O vestir bem não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Às vezes você pode ir na praça, tem um blazer de 5 mil. Improvisa. Tem uma pulseirinha, mete. Tem uma calça, improvisa. Não precisa meter todos os dias peruca, uma boa trança. Agora tem tranças baratas, bonitas. As pessoas até estão a investir muito em tranças. Não precisa se comparar com a Rihanna. Faz mesmo o que está nas tuas possibilidades. Invista em acessórios. Os acessórios chamam muita atenção. Não veste só tipo tá uma mamãe da praça. Só vestir por vestir, estou aí. Não façam isso, mulheres. Mesmo os homens também. Olha só o nosso colega aqui, todo bonitinho. Então é isso. Bem, muito obrigada por terem me ouvido. Okay. Não sei se tem alguma questão. Sim. Vai fazer pergunta? Como é que a imagem impacta Caete? Caete. Primeiro eu gostaria de parabenizar. Muito obrigada. Não precisa dizer que você é bonita, porque graças a Deus tu sabes mesmo. Muito obrigada. Vou perguntar a sua idade. Estou com 28 anos de idade. 28 anos. Exatamente. A aceitação começa, né? Ou a conquista do que nós teremos começa por aí. Eu vou perguntar, quando diz que tem, eu nunca tinha ouvido falar que sim, não conheço a página. Gostaria que partilhasses aqui conosco, né? Caete O seu Valentim. Insta. Caete Valentim. Eu, por norma, costumo dizer que a nossa imagem, e falei há bocadinho, fala e muito. Exatamente. Gostaria de segui-la, então vai facilitar muito também a minha vida, porque aqueles dias de preguiça. Eu vou perguntar, faz esse serviço para além da internet ou só faz na internet? Para além da internet. Sim. Não vai partilhar, não vai. E esse serviço. Tá, muito obrigada. Caete, ainda dentro da imagem, não é? Sabemos que a imagem vende, ela comunica. Exatamente. Qual deve ser o perfil, por exemplo, para uma pessoa normal que pretenda, por exemplo, imagino que eu venha procurar aqui emprego a Centro Chique. E a Aida esteve a falar que muitas vezes nós somos julgados através da nossa imagem, a sua intervenção. Será que a forma como nos apresentamos impacta, influencia na nossa imagem? A primeira imagem, ela conversa, comunica, e se comunica, se ela impactou negativamente, como é que nós devemos fazer para que efetivamente as pessoas não nos julguem em função do que nós nos apresentamos agora?
Bom, a nossa imagem comunica muito, isso todos nós já sabemos. Agora, se vir pedir um emprego no centro chique, certo? Deve colocar cores neutras, não cores muito acesas, porque a hora em que vai vir pedir o emprego vai ser numa manhã. Então, não podes ter uma cor assim muito acesa, tipo um verde alface, numa manhã de 8 horas. A dona Aida também vai ficar aí. Você é maluco, psicopata? Tem que ser sempre cores neutras. E antes de ir para um lugar estudar o local em que vai para poder se apresentar de acordo com aquele local. Porque também não vou me pedir um emprego com brilhos. Tipo, estou aí numa noite. Muito obrigado. Batom vermelho. E para os homens, por exemplo, eu chego aqui, a dona Aida, para pedir um emprego, sei que os serviços é da restauração, né? A minha imagem, qual deve ser o meu dress code, por exemplo? Uma calça social, um tênis, uma camisa e um blazer. Não precisa ser de um fato. Podes desconstruir o padrão de acordo com as tuas possibilidades. Muito bem, satisfeito. A plateia tem alguma pergunta? Estamos a falar da imagem, é fundamental assim, pode? Caide, mais uma vez, boa noite, já estamos Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. No teu processo de aceitação, eu vou perguntar, tens namorado? Não. Por quê? Ainda não encontrei. Ainda não encontraste alguém, né? Ok, isso é bom. No teu processo de aceitação, qual foi o dia mais difícil e o dia que você disse, hoje chega, porque eu tive esse dia, hoje chega, vou me aceitar, eu vou voar para o mundo com a minha deficiência, eu tenho fé que chegarei longe. Qual foi o dia que você disse, chega, porque tem sempre o dia que você diz, chega. Foi o dia em que, na altura eu estava a fazer o médio, eu tinha muitas dificuldades de encarar o público e tinha que defender. Naquela de defender nas pré-defesas eu estava com muito déficit, estava com muita dificuldade de encarar o público. Daí os meus professores chamaram os meus pais e disseram, a tua filha não vai conseguir defender. É melhor vocês conversarem com a vossa filha, porque ela está mesmo mal. Todo mundo do grupo dela consegue defender, menos ela. Daí os meus pais me chamaram, me ralharam, porque eu estou a gastar dinheiro em vão, porque todo o esforço que eles fizeram está aí por água abaixo. Eu entrei no meu quarto, chorei porque praticamente toda a gente conseguia, menos eu. Eu chorei, eu disse, meu Deus, me segura. Desde aquela época eu bati o pé no chão e disse, não, eu não vou ser a pessoa que faz vergonha por causa da minha deficiência. Chega! Quando eu cheguei na defesa, eu fui a melhor do grupo. Fui a pessoa que tirei a nota mais alta de todo mundo. Depois quem chorou foram eles. Quando é que a nossa imagem não impacta, por exemplo? Imagine que eu vá, por exemplo, eu sou de Malange, vá, por exemplo, para Moçambique, de terno. E sabe-se que nesses sítios há muita gente que não entende relativamente sobre a imagem. Eu vou de terno. Quando é que esta imagem não poderia impactar? Falou do local, né? O sítio muitas vezes, portanto o dress code deve estar alinhado ao sítio ou à circunstância. Nesse fim ela impactaria? Imagine que eu vá pedir um emprego à administração municipal do Maçã, por exemplo. Impactaria. Porque está numa administração. Aí o dress code já deve mudar. A plateia tem alguma pergunta? É importante, estamos a falar da imagem. A senhorita tem alguma pergunta? Bem, então, tem alguma questão a fazer a Caia? Eu penso que estamos satisfeitos, né, relativamente à imagem, como ela deve impactar
da nossa vida, quer pessoal, quer profissional. Desde já, uma salva de palmas então ao Manuel. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Dizer que és muito linda, muito resiliente. Hoje só temos história de mulheres resilientes. Significa que daqui a um tempo já não estaremos a falar da emancipação, já a igualdade de gênero, né? Porque as mulheres hoje estão mesmo assim, senhora. Palma para vocês, mulheres. Bem, estamos mesmo já na reta final do nosso programa. Dizer que estamos a aprender muito, mas para fechar, vamos fazê-lo tal como começamos. Vamos falar da comunicação assertiva. Acreditamos que a nossa anfitriã está a trazer-nos aqui temas. Estão a ouvir aí? Vou fazer uma pergunta. Ok. Tem uma pergunta. Senhora Inácia, uma pergunta, ok? Isso é bom. Já mesmo a fechar. Ok, boa tarde, senhoras e senhores. A minha pergunta é para as senhoras, todas estão aí, todas resilientes, todas lindas. Sendo mulheres, donas de casa, esposas, mãe, como é que vocês conseguem lidar com os vossos problemas e ainda assim lidarem também com o problema dos outros e conseguirem ser essas mulheres empreendedoras e cheias de sucesso? Queria que vocês dividissem um pouquinho da vossa experiência conosco. Bem, essa pergunta vai ser respondida já no fim e é uma pergunta interessante. Eulália Susana Pinto. Leva Pinto ou só Monteiro? Muito bem. Como é que Eulália, enquanto jurista, terapeuta, influencer, consegue lidar com essas peripécias? Consegue ser mãe, consegue ser esposa, dona de casa? Como é que consegues lidar com esses problemas que a partida não são só seus? Como é que consegues lidar com isso? E falamos também já um bocadinho sobre a comunicação assertiva, para fecharmos então. A primeira coisa foi precisar deixar de ser mimosa, porque a vida é dura, ela bate. E se você não se defende, você apanha. A primeira coisa que precisei fazer foi exatamente deixar de ser mimosa. E uma coisa a seguir foi a aceitação. Quando você aceita a tua realidade, você pensa em soluções para resolver o teu problema. Quando você se coloca no papel da vítima, você quer pessoas que sintam pena de ti. Eu aprendi a cozinhar dentro da casa do meu marido, ou seja, perto de 23 e 24 anos. Quando eu falo aprender a cozinhar, não estou a falar de fazer a massa, mas fazer o fungo, fazer o quituto, ligar. Porque na medida que eu crescia, o meu pai dizia, minha filha só tem que estudar. Eu até gostava, era engraçado, não gosto de sofrer por antecipação, não forcei. Mas quando comecei a viver maritalmente, no início não foi fácil. Devem imaginar, Manuel era aquela que lhe pediam para cozinhar e ficava com a cara trancada, nervosa, chateada. Mas chegou um ponto que eu disse assim, olha, essa é a família que eu quero, esse é o marido que eu escolhi e essa é a minha realidade. Ou eu faço e faço com satisfação, ou eu faço chateada, me banco, me alejo e ainda assim sou obrigada a fazer. Então eu precisei aceitar a minha realidade. Dizer, essa é a minha realidade. Existem certas coisas que são minhas obrigações enquanto mulher. Cozinhar, lavar, engomar, fazer, meu marido não sabe cozinhar. E certas coisas que são os meus sonhos. Os meus sonhos eu preciso correr atrás dele. E eu vou correr atrás dos meus sonhos depois de cumprir as minhas responsabilidades. Porque se eu não cumprir as minhas responsabilidades e correr atrás dos meus sonhos, eu vou ter conflitos. Quando voltar para casa, a casa não vai ser um lugar de paz, mas um lugar de conflitos. Então eu precisei assumir, essa é a minha realidade. Vou cumprir as minhas obrigações, comida está na mesa, fiz aquilo, saí para trabalhar, voltei. Esse é o momento de gravar vídeos que vou fazer. Então foi mesmo só a aceitação e saber que ninguém vai me dar nada e realizar. Os meus sonhos é minha responsabilidade. E pronto, chegamos até aqui.